Ela se encontra em São Mateus, capítulo 21. Vamos ler o verso 42. E o 40, até o 44, né? Disse-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos vossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. Pai Celestial, abençoe a Tua palavra. Também com ela abençoa as nossas almas, as nossas vidas. É no Teu nome que o agradecemos, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis se assentar, irmãos. Agora, é uma coisa muito importante, amados. Em todas as escrituras que nós temos, ou toda a Bíblia, por mais que ela não fala nisto, mas a principal coisa é o novo nascimento. Isto é verdade. É o novo nascimento. E o novo nascimento, ele é um mistério. Mombrana diz que o novo nascimento, ele é um mistério. E ele é um mistério porque, na verdade, duas coisas ela acontece num novo nascimento. Um é que é Deus só que faz. É só Deus que faz. E a outra é que o homem não pode nascer de novo por si mesmo. Correto? Então, é um perigo muito grande que acontece com a massa, principalmente a religiosa, porque aqueles que não têm nada a ver com Deus, já está descartado, nem na Bíblia está registrado. Isso é verdade. Mas há umas pessoas que eles já estão registrados. Na Bíblia, uns é nascido de novo e outros simplesmente adoçam o novo nascimento em unir-se a uma religião. Pertencer a uma igreja ou ser religioso. Isso é verdade. Agora, o que é isto? Você unir-se a uma igreja, ou adoçar o seu novo nascimento por pertencer a uma religião. É simplesmente você saindo de um oásis seco e entrando num outro oásis de águas estanqueadas. Isto é a verdade. Não resolve nada. Por quê? Porque, na verdade, a nossa vinda ao mundo já é uma tradição por nascimento natural. Não é mesmo? É uma tradição. Você nasce na tradição dos seus pais. Vejam, aquele estado completamente deplorável, feio, que é exatamente nascido em pecado. Se nascer em pecado não é uma tradição, então eu não sei o que é uma tradição. Não é mesmo? Porque se nascer em pecado for diferente de uma tradição, então uma tradição seria algo meio puro, meio limpo. Que não existe tais coisas como meio diante de Deus.
ou você é, ou você não é. Isto é verdade. Você é justo, ou você é injusto. Você é santo, ou você é imundo. Isto é a verdade. Então, nós vamos observar que essa pedra, que é chamada nas Escrituras, a pedra da cabeça do ângulo, a pedra que foi posta por cabeça do ângulo, que é Cristo. Que é Cristo. Essa pedra, ela foi rejeitada pelos edificadores. Agora, por que motivo que eles rejeitaram? Por causa das suas tradições. Foi a tradição deles que levou a rejeitar a pedra que foi posta por cabeça do ângulo. Que, na verdade, Jesus, sendo essa pedra que é rejeitada e posta por cabeça do ângulo, que é exatamente a cabeça da igreja, que é Cristo, corpo. Cristo é a cabeça do corpo da igreja. Foi rejeitadas pelos edificadores. Quem eram os edificadores? Eram exatamente os judeus, os fariseus. E eles rejeitaram por quê? As suas tradições. A tradição deles não deixaram com que eles recebessem ele como ele é, a principal pedra que foi posta por cabeça do ângulo. Ou seja, é a cabeça do corpo. O corpo de Cristo, isto é a verdade. O corpo de Cristo. Eles rejeitaram ele. Não aceitaram ele. E ele era exatamente para eles a luz. Quando uma pessoa rejeita a luz, o que ele quer? Eu recuso viver na luz. Ele vai viver na escuridão. É como uma pessoa que se tranca num porão e recusa ver o sol. E então, ele vai ficar doente, vai ficar amarelo, vai ficar cheio de verme, e pode até pegar uma lepra, e acaba morrendo. Recusar tomar a luz do sol, fica doente. E nós vamos ver que eles recusaram. Eles recusaram. Esta mensagem, um homem aqui que pode acender a luz, parágrafo 113. O profeta disse: agora lembre-se, eu estou falando a muitas pessoas nesta ocasião. Veja você, não simplesmente a 400 ou 500 aqui, mas eu estou falando a muitos milhares. Como está falando conosco aqui, né? Pare só um minuto. Por que os sacerdotes questionaram, tentar aprender ele? Eu não li essa escritura, mas está ali um pouco embaixo. Você vai ver que eles não aceitaram ele, quando ele falou que o reino de Deus era tirado e dado a um outro povo, uma outra nação, para dar os seus frutos. E eles entenderam que ele estava falando com eles, que ia tirar deles. Por isso ele está tentando matar. Você veja o que é uma tradição. Uma tradição
E eu disse, a tradição é aquela que você nasce nela. O seu primeiro nascimento é uma tradição. Isto é verdade. Ele disse, uma só razão por que não fizeram. Eles sabiam. Nicodemos expressou bem isso. Ele disse, Rabi, sabemos que tu és um mestre de Deus. Ninguém poderia fazer o que tu fazes a não ser que Deus esteja com ele. Estamos conscientes disso. Você vê aí? Mas o que houve? Suas tradições impediam que eles o fizessem. Então, por que foram eles? Ou eles rejeitaram eles o Messias? Porque eles rejeitaram essa luz. E ficaram agarrados numa luz falsa, que era a luz tradicional. Aqui está a palavra, que eles sabiam que ia acontecer. Porém, quando a palavra foi manifestada para mostrar que a palavra de Deus fora cumprida, compare isso com ele. Compare isso com hoje. Está vendo? Quando ali escrito na palavra que ocorreria, então, por que esses homens rejeitaram? Por que eles rejeitaram mestres? Porque eles estavam vivendo num clarão de uma outra luz. Isso mesmo. Eles estavam vivendo num clarão. Por isso que eu disse, é uma coisa muito perigosa, porque na verdade a tradição, ela tem de várias maneiras. A tradição não é uma só maneira, ela vem de várias maneiras. Então eu disse, você nasce em uma tradição e você cresce naquela tradição e dentro daquela tradição tem tantas maneiras que as pessoas chegam naquele lugar. Eles se moralizam socialmente, eles se moralizam religiosamente, eles se moralizam crendo num credo, em um dogma, em qualquer sistema feito pelo homem. Quando se trata de um sistema feito pelo homem, não quer dizer que você só crê naquele que aquele homem lá fez. Sistema feito pelo homem é você mesmo, com sua própria constituição, com o seu sistema que você tem, e você se assegura nele próprio. Que é um perigo por você guardar uma tradição. Você já viu gente falar bem assim, olha, quando você começa a pregar para ele, ele diz bem assim para você, você sabe de uma coisa? Minha bisavó morreu na Igreja Católica Apostólica Romana. A minha tataravó morreu na Igreja Católica Apostólica Romana. O meu avô morreu na Igreja Católica Apostólica Romana. Meu pai morreu na Igreja Católica Apostólica Romana. E eu também vou morrer nela. Você já viu isso falar assim? E morre mesmo. E vai para o inferno nela. Porque tradição não salva ninguém. Tradição não dá vida eterna para você. É necessário que você nasce de novo. Por isso que eu disse, aquilo que você lê na Bíblia e no que você entende, que você não entende, e que está escrito na Bíblia, tudo depende de um novo nascimento. A Bíblia, ela é Deus, é a palavra, é o Espírito Santo. Quando nós nascemos de novo, que é um ato, é uma obra de Deus. Não é uma obra da igreja, não é obra do pastor, não é obra da religião, não é obra do sistema do homem. É de
Deus. Por quê? Porque é sobrenatural. O novo nascimento, para você nascer de novo, é o mesmo ato de você ter nascido na tradição. Do jeito que o nascimento de uma criança no natural é um mistério, também o nascimento espiritual é um mistério. Por que que é um mistério? Porque não existe ninguém para poder fazer com que um bebê gerado no ventre de uma mãe. Me diga quem é que pode fazer. Ninguém, só Deus. É um ato que Deus faz. Quando aquele germe, aquela vida cai no campo fértil, se Deus não fazer ele nascer, ele morre. E não vem à tona. É Deus que faz. Deus criou aquilo dali, gerou aquilo ali. Por mais que seja um germe do pecado, ou um corpo que vem por uma permissão de Deus, mas é Deus que permitiu ele vir. Se ele não permitir, ele não vem. Antes que ele nasça, ele morre. Entendeu o que eu digo? Do mesmo jeito é o novo nascimento. É Deus. Você pode ser a pessoa mais religiosa. Você pode ser a pessoa mais assídua. Você pode ser a pessoa que vem à igreja. Você pode estar aqui todos cultos. Mas se você não tiver uma semente chamada eleição para nascer de novo, ela não nasce. Você tem que ter essa semente por predestinação, que já estava na mente de Deus antes que qualquer coisa existisse. Senão, você vai ficar simplesmente aqui moralizando-se a si mesmo e chamando-se de religioso. Como eles chamam? Encher a linguiça com vento. Isto é verdade. E você vai sair daqui, não tem nenhuma diferença. Sair ali fora, está no velho barco de novo. Mentindo, fazendo trapaça, roubando e tal. Põe a Bíblia debaixo do braço, vem para a igreja. Chega aqui, se assenta aqui, ouve um sermão como este, mas a vida lá fora é outra. Tradição. Pessoa tradicional. E ele moraliza a sua vida com um nome chamado religião. Religião. Oh, você é crente? Sim. Aí eu não sabia que você era crente. O verdadeiro cristão, ele é uma luz. Você não pode esconder. Aleluia. Amém? Oh, que coisa satisfatória. Eu fico feliz. Olha, irmão, se você tiver uma convivência com uma pessoa, você não precisa nunca dizer para ela que você é um crente. E você vai tendo essa convivência. Você vai tendo, e vai tendo, e vai tendo, e vai tendo, e vai tendo, vai tendo. Aí ela chega um dia que ela te pergunta, me diga uma coisa, o senhor é isso, o senhor é aquilo, né? Sim. Ele fala bem assim, eu pensei nisso que era. Por quê? É uma luz. Não tem jeito de você acender uma luz e colocar debaixo do arqueiro. Você coloca sobre o arqueiro para que alumia e todo mundo vê. Aleluia. Esse crente não tem vergonha de ser crente. Ele tem um temperamento do Espírito Santo. Ele é temperado.
A fé de Jesus Cristo, olha, a fé vivente de Jesus Cristo, a virtude vivente de Jesus Cristo, o conhecimento vivente de Jesus Cristo, a temperança vivente de Jesus Cristo, a paciência vivente de Jesus Cristo, a piedade vivente de Jesus Cristo, o amor divino vivente de Jesus Cristo, vivendo em você. Você, a casa, é um templo vivente de um Deus vivente morar em você. Aleluia. Que coisa. Amém? E não é que você quer ser, não, é que você nasceu assim. Quem te formou, quem te gerou, foi a graça de Deus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Você não tem que fabricar nada, você não tem que manufaturar, já está ali dentro aquele poder, aquela autoridade, aquele domínio, aquela força está te impulsionando. Simplesmente você se expressa. Como Jesus diz, vós sois a luz do mundo. A luz do mundo. Então, essa é a verdadeira luz que vem através de um nascimento. Ele te arranca de lá. Ele te tira de lá. Do mundo, das tradições do homem, do sistema do homem, e coloca você bem aqui em cima, posicionado, como um verdadeiro filho, como uma verdadeira filha. E as pessoas sabem o seu testemunho, a sua vida, que coisa gostosa. Aí sabe, não sou eu que vivo, já estou crucificado para o mundo, vivo, não mais eu, mas a vida, que agora eu vivo na carne, vivo-a na fé do Filho, não é uma fé viva, é uma fé vivente, é uma revelação. A fé do Filho de Deus é uma fé de vitória. Ele é um vencedor nato. Isto é a verdade. E é o lugar que você ocupa. Qual é o lugar? É nesses bancos duros aí? Nada. Você ocupa um lugar que ninguém pode tomar a sua cadeira. É no corpo de Cristo. Você foi predestinado para estar naquele lugar. Aquela cadeira, ela é predestinada para você. E você foi posta ali, posicionado ali, por Ele. Para que é o batismo do Espírito Santo? É para posicionar você nesse lugar. O Espírito Santo te posiciona ali. E quando o Espírito Santo te posiciona ali, você tem firmeza, determinação de segurança em saber que você é um filho, é uma filha de Deus. Aleluia. Você ama. Você ama. Como é gostoso, não é verdade? Amar e ser amado. Não tem uma coisa melhor do que você amar alguém e alguém te amar. Não é mesmo? Agora, quando você ama alguém e alguém não te ama, é a coisa mais ruim que existe na vida. Então, o que significa? Significa que este amor que você tem não é verdadeiro. Porque o amor verdadeiro, a resposta verdadeira.
a resposta verdadeira. Quando alguém diz assim, olha, se você não me querer, eu vou me enforcar, eu vou me matar, eu vou dar um tiro, vou explodir os miolos. Te amo tanto, tanto, tanto que, se possível, até eu me mato a mim mesmo. Que nada, isso não é amor verdadeiro. Não. O amor verdadeiro não é assim. O amor verdadeiro é seguro. Como que você ama e você vai se matar por causa disso? Então você não ama. Você está enganado. A melhor coisa é que o outro diz assim, então dá um tiro na cabeça logo e se mata. Ele vai falar assim, eu sou bobo nada. Você entendeu? Essa é a maneira. Agora, quando há amor, há um que responde. Há um fundo clamando, porque há um profundo para responder. Agora, o importante é que eles não vão buscar a realidade do caso. E se frustram na personificação, no manufaturado, e fica ali tentando alimentar esse demônio. Que o ser humano é um fracasso. Ele já nasceu morto. Todo ser humano que vem no mundo já nasce morto. Aquela vida que você recebe é uma vida para a morte. Você vive 50, 60, 70, tem desde que não chega nem 30, 40 anos, já morreu. É uma vida para a morte. Correto? Já nasce sentenciado. É uma determinação dada pelo seu próprio Criador. Aí então ele coloca diante de você uma escolha. Para você escolher. Quem é que você vai escolher agora? É o mundo ou é a Deus? Há dois caminhos. Qual deles que você vai ficar? Porque é o seu caminho um e o outro é o caminho de Deus. O seu caminho é esse que você nasceu nele, que eu já disse. Esse é o seu caminho. E o outro é o de Deus. Esse caminho do mundo é o seu caminho, que você nasce nele, no pecado, na tradição. É o caminho do mundo. E o outro é o caminho de Deus. E aí ele te dá o livre-arbítrio, o argêntio moral, para você fazer a escolha. Deus não força ninguém, ele não tem necessidade disso. Ele conhece o que é seu. Ele sabe o que é seu. Ele, claro, ele quer que todos se arrependam e sejam salvos, mas ele sabe mais, ele sabe na verdade quem é e quem não é. O próprio Jesus disse estas palavras: ninguém pode vir a mim sem que primeiro o meu Pai se aproxime dele. E todo aquele que o meu Pai entrega nas minhas mãos, ele diz, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Eu lhes dou vida eterna. E se ele morrer, eu ressuscitarei. Aleluia! Esse que é o filho dele. Quando você tem isso no seu coração, você tem uma segurança eterna. Então o outro é esse daí, que fica manufaturando uma vida em um clarão falso, em uma luz falsa. E eu vou te falar, ele consegue faturar isso até chegar bem pertinho da coisa. Que a ponto que as pessoas olham e falam, ele é religioso. É muito religioso esse homem. Muito religiosa essa mulher. Vejam, está vendo? Então quando ali, escrita na palavra que ocorreria, então por que esses homens rejeitaram mestres? Porque eles estavam vivendo num clarão de uma outra luz. Isso mesmo, eles estavam vivendo num clarão. É isso mesmo que eles estão fazendo hoje. Eles estão vivendo. A razão porque eles rejeitaram é porque eles estavam vivendo num clarão de uma outra luz. Está vendo? E agora?
Eles estavam vivendo num clarão do que Moisés dissera. Eles afirmavam. Eles estavam vivendo num clarão daquilo que uma outra era tinha passado. Que é hoje. Por isso que eu disse, é um perigo muito grande o sistema tradicional. Porque ele tem uma aparência de verdade, mas não é a verdade. O próprio Jesus disse que os espíritos seriam tão parecidos que, se possível for, enganaria até os escolhidos. De tão parecido que são. E esse é exatamente o motivo hoje porque esta mensagem de que Jesus Cristo ainda é o mesmo, é rejeitada, porque as pessoas estão vivendo em clarões de outras eras. A mesma razão, eles rejeitam. Agora, nós notamos. Isso é o que está acontecendo. Vejam, você vai e vejam, buscam através do dicionário, você vai ver que um clarão é como uma falsa luz. Um clarão é uma falsa luz. A mesma coisa que dá um clarão. Você vê uma pessoa quando ele está faminta, e que ele não tem o que comer, e está andando aí há muito tempo, e ele está quase perecendo de fome. E aí então, às vezes ele vê um clarão, ele vê miragem. E aquilo dali é o sol refletindo. E dá aquela miragem, dá aquele clarão, aquilo é falso. Principalmente com sede. Ele bate a boca, é só areia. É uma miragem. Desse jeito que as pessoas estão. E o profeta disse isto que o diabo está fazendo hoje. Está mostrando às pessoas uma miragem. Um concílio de igreja, um grupo de denominações, as quais vêm a ser falsas. Por quê? Porque há uma luz real brilhando. Se essa luz real não estivesse brilhando, uma miragem não poderia estar ali. Não é mesmo? Quem já andou no campo, no deserto? Você já viu? E aí você está numa sede, aí então você vê miragem. Agora aquela miragem, quem faz aquela miragem? É o sol. O sol reflete na areia. E ali você pensa que é água. Puxa, ele tem uma água ali. E não é, chega lá, é uma miragem. É uma luz falsa, porque há um sol que ilumina. Assim também tem uma miragem religiosa, que é uma tradição, porque é uma mensagem verdadeira. A palavra é Cristo. A verdade. Por isso, então, aparecem essas miragens. Porque há uma luz real brilhante. Se essa luz real não estivesse brilhando, uma miragem não poderia estar ali. A luz real brilha. E é isso. Eles estão vivendo num clarão de uma outra era, de uma outra coisa, pois ela atingiu e passou adiante. Nós estamos vivendo na última era da igreja, não é? Estamos na era de Laodiceia, a última era da igreja. Agora, se você vê, nós tivemos várias eras para trás. Hoje de manhã, nós falamos sobre isso. Hoje de manhã. Falamos sobre a era de Éfeso, falamos sobre a era de Esmirna, a era de Pérgamo e a era de Tiatira. Essas três eras. As três eras. Era de Esmirna, de Pérgamo e Tiatira. Essas três eras foi chamada a era média das trevas. A semente do grão. A planta da semente do grão. A era de Sardes foi a era de Lutero. Foi a era de Lutero. Foi o nascimento da semente. Lutero trouxe o quê?
uma mensagem só: o justo caminhará pela fé. Foi o que Deus entregou para Lutero. Lutero não podia enxergar mais do que isso. Ainda que ele era um anjo de Deus, era um mensageiro de Deus, para aquele tempo, para aquela estação de Deus, mas Deus só deu isso para ele. O justo caminhará pela fé. E a salvação é de graça. E tirou aqueles católicos que eram verdadeiros eleitos, verdadeiros cristãos, lá do catolicismo, e trouxe para a igreja dele, ou seja, para a palavra. O justo caminhará pela fé. E ele pregou ali 95 teses, ele pregou no púlpito, e depois pregou o cartaz lá na porta da igreja da Basílica de São Pedro. Que as 95 teses, a ponto que aqueles alemãos chegavam ali, olhavam aqui dali e falavam: vixe, olha aqui o que o padre Lutero está falando. Olha, ele está dizendo que nós não precisamos mais pagar indulgência para a igreja católica, não. Olha, ele está dizendo que não existe tal coisa como purgatório. Olha, ele está dizendo que essas indulgências aí é falsa. Olha, ele está dizendo que não existe tal coisa como purgatório e que você tem que pagar o padre para poder o seu ser querido sair lá do purgatório e ir para o céu. Ele está dizendo que a nossa salvação já foi paga lá na cruz, por Jesus, é de graça. Aquilo inflamou a Alemanha. Irmãos, aqueles verdadeiros cristãos, não luteranos, eleitos, eles eram eleitos, que criou na mensagem de Lutero, porque era a mensagem do dia, da hora. Eles eram eleitos. Eles correram e chegaram a Lutero. Mas Lutero, o que é isso que você está falando? Ele falou: é isso mesmo. É isso mesmo. E eles creram. Deus selou eles com o Espírito Santo. Só com isso daí, o justo caminhará pela fé. Mas foi uma rasteira que a igreja católica levou, que até hoje nunca conseguiu levantar mais da rasteira que Lutero deu a ela. Isso é verdade. Você entendeu? Eles quebraram altar, derrubaram o bosque, quebraram imagem de escultura, derrubou tudo por terra. Quebrou aquilo e falou: isso não vale nada. Só com uma mensagenzinha: o justo caminhará pela fé. Imagine, só com isso daí, de repente Deus tira Lutero, nasce uma outra geração que não conheceu a mensagem de Lutero, mas estava escrito desde antes da fundação do mundo os seus nomes no livro da vida do Cordeiro. Eles eram eleitos, predestinados, e eles não conheciam ainda o que foi que aconteceu, porque era uma nova geração. Quando eles chegaram, a coisa estava toda organizada. Eles organizaram em torno do nome de Lutero, fizeram um sistema do homem, chamado luterano, presbiteriano, a igreja presbiteriana, independente, porque até o nome já diz, independente. Independente de quê? De Deus. Não depende de Deus, porque já nasceu morta. Já nasceu de um sistema organizacional. Nasceu a igreja presbiteriana, da igreja presbiteriana saiu outra, daí saiu a outra, daí saiu a outra, e formou tanta denominação, daqui, ela dali, e aquela mensagem de Lutero, era aquele grão de trigo que foi semeado nas eras negras, que eram os verdadeiros cristãos, que morria por amor à palavra, e você vai ver que ela já nasceu. Você já viu um pé de milho, um grão de milho nascer? Quando ele nasce com 3 folhinhas, não é mesmo? Aquilo ali chama-se a borla. 3 folhinhas. Aquelas 3 folhinhas já é a igreja presbiteriana, a igreja luterana e a igreja católica. Já nasce com aquilo, é uma organização. Martim Lutero, ele não era o vidente, o profeta, ele era um reformador. Você pode ver que ele continuou com muitas coisas da organização, principalmente esse batismo. Trino, de 3 deuses distintos, da suposta, da Santíssima, da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Martim Lutero batizava, ele não mudou nada. Por quê? Ele não era o profeta, ele era um reformador. Foi uma era da reforma.
Começou ali. Quando Deus tirou Lutero, se organizaram em torno do nome dele, e os novos que vieram da nova geração, que não conheceu a mensagem de Lutero, eram os eleitos, que já estava predestinado para crer na mensagem de John Wesley. Não pensa que foi aqueles que se organizou, não. Porque os que creram na mensagem de Lutero, Deus selou, e eles morreram crendo. Deus levou para a glória, eles estão na presença de Deus. Mas a nova geração que veio, não. Ela não conheceu. Quando ele nasceu, nasceu dentro desse sepulcro caiado, chamado religião, esse sistema do homem. Mas eram eleitos. Deus mandou um outro anjo para tirar eles de lá, chamado John Wesley. Quando John Wesley chegou, que viu ali, estava uma bagunça, uma baderna. Luterano fumava cachimbo, fumava cigarro, as mulheres andavam nuas. Martim Lutero disse, não, isso não está certo. Gente, vamos fazer uma limpeza, vamos nos santificar, sem a qual nós não podemos ver a Deus, não. O homem tinha 2, 3 mulheres, estava uma maior bagunça. Vamos fazer uma limpeza. Chamou tudo para limpeza. Aqueles que creram na mensagem de John Wesley fizeram a limpeza. Deus deu uma santificação neles, irmãos. E Deus deu uma limpeza na vida deles. Que aqueles metodistas que creram na mensagem de Wesley, eles oravam e o Espírito pegava eles, caía e jogava eles no chão, que eles perdiam até o fôlego. Eles perdiam o fôlego. Choravam, clamavam. Era preciso pegar o leques e fazer assim, banar. Outros tinham que jogar balde de água neles para voltar, porque eles desmaiavam. Quando o Espírito Santo descia sobre eles, a manifestação do Espírito Santo. E eles amavam uns aos outros. Eles amavam. Com a mensagem de John Wesley, ele pegou a de Martim Lutero e trouxe junto e disse, agora vamos fazer uma santificação, sem a qual ninguém verá Deus. E aí então você vai ver que quando John Wesley saiu, aí formaram outra organização, sistema humano, uma religião chamada metodista. Por quê? Porque John Wesley tinha os seus métodos. Ele dormia só 4 horas na noite. Só 4 horas que ele dormia. Levantava, ele tinha um cavalo, aprontava o cavalo dele e ele viajava, visitando o povo. Ele orava 2 horas. 2 horas, 3 horas. Eu estava olhando a biografia de John Wesley, era fora de sério. Como que um homem poderia aguentar daquele jeito? Como que podia aguentar? 4 horas que ele dormia por noite. Ele tinha um cavalo, e isso até tem um cavalo dele na foto lá, eu estava vendo o cavalo dele. E aí então, quando Deus tirou John Wesley, aí eles fizeram a igreja, organizou um sistema chamado Igreja Metodista, em torno do nome de Wesley. Aquilo dali é morte. Por quê? Porque Deus não se organiza. O Espírito Santo não se organiza. Ele é infinito. Ele não coloca linhas, divisão. Não, o Espírito Santo não. Ele é um ser eterno. Aí você vai ver que quando ele tirou Israel do Egito, ele estava naquela coluna de fogo. Aquele que não tivesse acompanhando a coluna de fogo ficava em trevas. A coluna de fogo não parava, ela ia tocando para frente. Eles tinham que acompanhar a coluna de fogo, do mesmo jeito que ele fez nas eras. Por quê? Porque, na verdade, aquele grão de trigo que morreu lá atrás, ele estava em processo. Ele não tinha chegado ainda a estabelecer a vida no grão. Ele morreu, foi sepultado, fedeu, apodreceu e nasceu. E veio. Aquela mensagem de Lutero era o talo. A mensagem de John Wesley era a borla.
Logo veio os pentecostais com a restauração do batismo do Espírito Santo. Que era Deus, era um movimento do Espírito de Deus. Não é mesmo? Aqueles luteranos que organizou em torno do nome de Lutero, ficou lá para trás. O Espírito Santo seguiu em frente. Ficaram assentados na cinza. O fogo já tinha sido estipado há muito tempo. Que é hoje o sistema que eles têm hoje. O que eles estão vivendo? Estão vivendo um sistema do homem. De Deus, não. O de Deus toca para frente. Isto é a verdade. E aí você vai ver que o profeta, ele chama, eu vou andar para frente, porque meu tempo já foi. Mas veja bem como o profeta está dizendo aqui, ó. Nessa mensagem mesmo, parágrafo 141, 181, até o 185, ele diz bem assim, ó. Como a rainha da Inglaterra, uma vez ela foi uma grande companhia de papel, e ela disse que ela gostaria de conhecer a fábrica de papel. Então eles mostraram-lhes as fábricas de papel, muitos anos atrás, antes que fosse transformá-lo em pasta e coisas. Então, eles verificam fazendo papéis disto. E assim eles, bem, pouco depois de ela entrou num cômodo em que não havia nada a não ser um grande, vejam isso, uma grande velha pilha de trapos sujos. Trapos sujos. E ela disse, olha, de onde vem isto? O que é isto? Ela disse, o presidente da fábrica disse, é disso que nós fazemos o papel desses trapos sujos. Aí ela disse, isso faz papel? Era uma pilha de trapo sujo, fede, tudo nojento. Isto faz papel? Sim. Então ela, depois que ela, sim, e assim que ela mal podia crer nisto. Então depois que ela se foi, o homem tomou a mesma pilha suja de trapos e fez passar por um certo processo e os fez sair papel puro, limpo. Você sabe que também tinha passado por um processo e se tornado verdadeiros? E colocou o perfil dela nisto e enviou para ela, refletindo a si mesmo nisso que ela chamara de trapo sujo. Colocaram o rosto da rainha, colocaram o rosto dela e mandou para ela, olha aqui, ó, que a senhora chamou de trapo sujo, que quase não pôde acreditar que faz um papel limpo, está o seu rosto desenhado nele. Vê? O profeta disse, agora é assim que é. As coisas mortas de ontem, a mensagem de Lutero, a mensagem de Wesley, a mensagem dos Pentecostes, se isso puder tão somente passar pelo processo do Espírito Santo de Deus e a palavra de uma vindicação, produzirá reflexo de Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Rei, amém? Mas se você deixa armazenar, isso são trapos sujos, está vendo? Deixa lá, só crendo naquela coisa nojenta de Lutero, de John Wesley, lá atrás, a igreja luterana, a igreja metodista, são tudo trapos sujos. Isso tem de ser moldado em alguma outra coisa. Lutero tem de ser moldado em Wesley, Wesley tem de ser moldado em Pentecostes, e Pentecostes tem de ser moldado em Cristo. Isso passa a ser um processo. Também tem o evangelho passado por um processo, e esse está passando. E a era de Lutero, de justificação, nós cremos nisso. E de Wesley, de santificação, nós cremos nisso. E todo pentecostal da restauração dos dons, pelo Espírito Santo, nós cremos nisso, certamente. Porém, molde isto tudo junto com o que você sai
Jesus, correto? O mesmo ontem, hoje, eternamente, isso sairá com Jesus. A mensagem da hora, a palavra do dia. Jesus é a palavra, ele disse no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo foi feito carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Só para poder dar isso daqui para vocês agora, eu vou encerrar. Quando um homem, numa fundição, está fazendo um sino, ele tem um certo tom que ele tem de colocar nele. Quando ele assenta seu molde e deseja seu ferro, ele insere um tanto de bronze, um tanto de aço, um tanto de cobre. Por quê? Ele sabe bem exatamente quanto inserir para dar-lhe o tom correto. E é isso que Jesus tem feito por sua noiva. Ele teve de inserir um tanto de Lutero, um tanto de metodista, um tanto de presbiteriano, um tanto de pentecostes nela, mas com o que ele se sai? Seu próprio reflexo. O que é isso? Exatamente como a mensagem da pirâmide. Veja você, está sendo empilhada bem para cima. Isso entra a minoria com a pedra de esquinar. O ministério de Jesus Cristo na terra tem de ser tal como o ministério que ele teve, ou ele não pode vir a ele. É exatamente como a cabeça, até os pés. A cabeça, os pés não são cabeça, mas a cabeça leva os pés, ou faz os pés, diz aonde ir. Você entendem? Formosamente é a luz da hora. Por isso que eu digo, quantos assembleianos tem aqui? Levante a mão. Quantos assembleianos? Vou levantar a minha. Quantos assembleianos tem? Quantos? Por favor. Quantos? Eu levantei a minha. Quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantos metodistas? Quantos? Nenhum? Nenhum metodista? Quantos presbiterianos? Nenhum? Quantos católicos apostólicos romanos? Quantos batistas? Quantos assembleianos? Presbiterianos? Ninguém. Então vejam bem, o que é isso daí? Não estou dizendo que nós somos assembleianos. Nós saímos de lá. É isso que eu quero dizer. E Deus formou o quê? Uma noiva. Agora nós somos eleitos, predestinados. Agora nós viemos de lá. Por quê? Era a nossa tradição. Quem dizer que nunca veio de lá, ele está mentindo. É igual a semente dizer para a casca, eu não preciso de ti. A casca dizer para a palha, eu não preciso de ti. A palha dizer para o talo, eu não preciso de ti. Ora, se não fosse o talo, não vinha a folha. Se não fosse a folha, não vinha a casca. Se não fosse a casca, não vinha a semente. Tudo foi uma protetora, ou uma proteção que protegeu a vida. Mas quando chegou no grão, automaticamente a casca soltou a semente. E a semente ficou livre. Quer dizer, o sistema, a própria natureza mostra exatamente isso. Nós estávamos lá nesse sistema podre, conhecíamos só aquilo que eles nos davam, mas de repente surgiu uma luz. A mensagem, a palavra do dia, sai dela, povo meu. Para que não incorra as pragas sobre ti e não seja culpado dos seus próprios pecados. Você ouviu a voz, saiu. E quando você sai, o que Deus faz? Deus mata aquele velho sistema. É sistema humano, ele mata e deixa simplesmente a vida agindo, atuando na semente. Você é uma semente. Palavra falada de Deus. É um membro particular do corpo de Cristo que forma a noiva separada do mundo.
O mesmo Espírito Santo que está no fio do cabelo da cabeça é o mesmo que está na unha do dedão do pé. A orelha aqui não pode dizer para o nariz, eu não preciso de ti. A mão direita não pode dizer para a esquerda, eu não preciso de ti. Só porque a mão direita e outra é a mão esquerda, outra é porque é a orelha e outra é porque é o nariz. O olho dizer para a boca, eu não preciso de ti. Não, tudo é membro do corpo. Com a mão direita você lava a esquerda. Com os ouvidos você ouve. Com os olhos você vê. Mas quem comanda tudo isso? É a cabeça. É Cristo. É a principal pé dele, é a cabeça do corpo da igreja. O princípio, o primogênito, para quem tudo ele tem a preeminência. Amém? É por isso que você é um cristão. Você não é um batista, você não é um assembleiano, você é um cristão. Você deixou de ser batista, deixou de ser assembleiano. Agora você é um cristão em Cristo. Deus os abençoe, Deus nos abençoe e nos ajude, né, a ver isto nas nossas vidas. Vamos cantar um hino? Encerrar essa parte. É o hino 97. Quando para o céu nos formos. Canto grande amor de Cristo, sua graça e compaixão, no lugar tranquilo e belo, faz-no eternal mansão. Quando o céu nós chegarmos, ó que dia de júbilo há de ser, a Jesus nós vermos, hosanas damos com prazer. Somos hoje peregrinos, nuvens tocam nosso céu, mas um dia a estrada finda, não mais sombras, não mais véu. Quando ao céu nós chegarmos, ó que dia de júbilo há de ser, a Jesus nós vermos, hosanas damos com prazer. Vamos ser leais, portanto, seja em crer, seja em servir, um relance lá da glória, atração dá ao porvir. Quando ao céu nós chegarmos, ó que dia de júbilo há de ser, a Jesus nós vermos, hosanas damos com prazer. Eia, vamos, pois, ao prêmio, logo Cristo iremos vir. Abre-se aos portais glorioso, nós lá entro, que prazer. Ó, aleluia, amém. Quantos estão cansados?